Fala galera! Hoje, trago para vocês uma obra nova aqui no canal. Espero que vocês gostem. Desde já, peço que se inscrevam no canal e deixem o seu like para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Sem mais delongas, a história começa na Terra Santa do Destino Imortal, continente do céu profundo, onde, em um quarto, está um garotinho dormindo com uma mulher. Ele acorda espantado, olhando para o seu corpo, e se pergunta como se converteu em menino. Ele pensa, devo estar sonhando. De repente, uma mão surge, o puxando para trás, puxando-o para perto e falando para ele não se mover e voltar a dormir e perguntando a ele se está sonhando. O puxando para perto dos seus melões, o nosso prota se chama Ishen. Ele pensa que não é um sonho e se pergunta, por que parece uma trama de viagem no tempo? Seu nariz começa a jorrar sangue. Ele pensa que a situação é um pouco complicada. Primeiro, tentará se recordar e que deve se manter sereno para não cair em loucura. Recobrando a memória do corpo em que está, ele pensa, este é um mundo de cultivação e que agora está no continente céu profundo, e a seita a que pertence chama-se Terra Santa do Destino Imortal. É uma potência de força média baixa. Há 4 picos nessa seita, Yu Xiao, Tianqi, Shen Ting, Xiao Yao. Minha mãe é Yiqindu, a mestra do pico Xiao Yao. Minha mãe tem muitas discípulas. Todas são mulheres. Tem 7 discípulas diretas. Elas contam com um temperamento extraordinário. Conhecidas como as 7 damas do destino imortal, as 7 irmãs maiores sempre ficavam em volta para cuidar dele. Ele só tem 7 anos. Depois de recobrar sua consciência, ele, com um olhar muito descarado, sorri e diz, minha 4ª irmã está dormindo do meu lado. De repente, uma notificação aparece dizendo, anfitrião, bem-vindo ao continente céu profundo. Agora, se ativará o físico imortal. Ishen fica com um olhar debochado e pensa, um sistema? Ao ativar o corpo imortal, seu coração começa a aquecer. Ishen cai da cama dizendo que seu corpo está quente. Ele se pergunta por que seu corpo parece ter uma bola de fogo. O sistema notifica que foi colocado em sua memória o corpo sagrado supremo. Pratique logo antes possível. Ajuste a respiração e regule o Qi para evitar morrer. Ishen se coloca na posição de cultivo e pensa, horrível. Te obrigam a praticar quando chega pela primeira vez. O físico imortal supremo é um físico raro de milhares de anos. Esse pode absorver a aura do céu e da terra para transformá-la em energia pura para o cultivo. A habilidade Xuanyuan é um tesouro supremo das artes marciais. Pode ser guiado pelas fortunas adicionadas. Seus benefícios são milagrosos. A combinação desses tesouros é simplesmente... De repente, do lado de fora da casa, uma grande manifestação de trovões e aura dourada com o céu escuro acontecia. O sistema parabeniza o anfitrião dizendo que o método de cultivo será completado. O cultivo atual é o primeiro nível do reino da alma nascente. O sistema se ativará aleatoriamente e liberará uma tarefa para o anfitrião. Ishen pensa, o cultivo se divide em 9 etapas, Qi, construção de fundações, Jiedan, Yuanying, vazio da transformação, Danshin, céu, tribulação. O pequeno Ishen não tinha seu cultivo total. Mesmo se tivesse um grande talento, levaria ao menos 30 anos para alcançar o reino da alma nascente. Ishen pensa, só levei umas poucas horas. Ele olha para o seu corpo e pensa, o cultivo fez meu corpo se tornar grande. De repente, a 4ª irmã começa a acordar. Ishen pensa, quando ela me ver, pensará que eu sou um pervertido. O sistema notifica que ele completou a tarefa de entrar na casa da 4ª irmã maior e obteve um item permanente, Talismã Fantasma. Pegue o talismã e coloque no corpo. Assim, fará com que os outros tenham ilusões de você e é impossível distinguir a realidade.
independentemente da visão ou ato. Se pode utilizar para disfarçar a identidade de diferentes tipos de corpos. Yeshen diz, aqui vem o apoio. Graças a Deus, a quarta irmã olha para ele e o chama. Yeshen, com medo de sua irmã ter o descoberto, pensa, acabou. Me descobriu. Tenho que me preparar para correr. A quarta irmã o pergunta como ele chegou ao chão e por que a roupa dele está rasgada. Yeshen, com medo, responde que estava dormindo e caiu. Ele pensa, funciona? Aos seus olhos, sou um menino. A quarta irmã pede desculpa a Yeshen, dizendo que não cuidou bem dele, e, estendendo os braços, o agarra e o levanta, dizendo, se é ilusão dela ou Yeshen ganhou peso. Yeshen diz que comeu muito à noite. A quarta irmã se levanta da cama e diz, vendo que ganhou peso, sua mãe ficará feliz. Bom, já é de manhã. Vamos indo. Yeshen pensa, esse talismã fantasma é tão poderoso que pode mudar o peso? Embora não possa ter o mesmo peso que um menino normal, pelo menos pode enganar as pessoas. O sistema notifica a Yeshen, nova missão. Visite a quinta irmã mais velha para aprender alquimia. Yeshen, surpreso, se pergunta, missão, mas já. Ele pergunta à quarta irmã se tem algum plano. Ela vira para ele e diz, vamos meditar para praticar. O que acha? Yeshen, olhando para a beleza da quarta irmã, diz, bênção. Com um olhar bem pervertido, ela o chama. Ele tem um sangramento nasal. Ela, ao ver o sangramento de Yeshen, fica assustada e coloca Yeshen nos braços e sai correndo até o Palácio Imortal, chamando a mestra, dizendo que passa algo com Yeshen. A mestra pergunta o que se passa. A quarta irmã responde que, pela manhã, Yeshen estava bem, mas de repente começou a sangrar o nariz e desmaiou, mas que ele tem um sorriso tão estranho em seu rosto. Ela coloca Yeshen onde a mestra estava meditando. Ao ver Yeshen, a mestra fica sem entender nada. Enquanto isso, Yeshen pensa, não me derrube. Continue me abraçando. Com um sorriso muito estranho no rosto, a mãe dele diz, parece que as sequelas de perder sua vitalidade na prática de cultivo voltaram a aparecer. Vamos ver se a pílula Hualing que comprei no Vale do Rei da Medicina pode aliviar. Espero que possa resistir aos efeitos da medicina e melhorar seu talento e sua raiz espiritual. A mãe de Yeshen coloca a pílula em sua boca. Ele pensa que é uma oportunidade única. Ela, preocupada, diz, dê o seu melhor, menino. Yeshen pensa que agora é a hora. Ele começa a rolar de um lado para o outro, dizendo que está sentindo dor. A mãe de Yeshen manda ele cuspir fora a pílula rapidamente. Enquanto a quarta irmã o chama, Yeshen pensa que foi o suficiente atuação. Com uma cara muito sem vergonha, tira o talismã. O sistema notifica que se Yeshen tirar o talismã, o sistema não poderá ocultar sua identidade. De repente, uma forte luz dourada rompe o céu. A mãe de Yeshen e a quarta irmã se perguntam o que é isso. Após o feixe de luz, Yeshen aparece grande. Sua mãe o chama e fingindo Yeshen olha para seu corpo se perguntando como cresceu de repente. Yeshen, com uma cara muito disfarçada, aponta para sua mãe dizendo, mãe, que tipo de medicina me deu? É assombroso. De repente, a quarta irmã avança com tudo para cima dele, dizendo, quem é esse monstro? O que se passa com meu irmão Yeshen? Ele fica com muito medo. A quarta irmã faz um ataque e ele defende, dizendo, quarta irmã, sou eu, realmente. Eu posso demonstrar. Você tem uma lua na planta do pé. A quarta irmã, surpresa, se pergunta como ele sabe. Até a mestra não sabe disso. Só o irmão Yeshen. És realmente Yeshen? A mãe de Yeshen, a mestra, feliz, diz, eu posso sentir.
O corpo de meu filho está cheio de aura. Uma aura muito rara no mundo. Ela, rapidamente emocionada, abraça Shen, dizendo: meu pequeno Shen, finalmente pode cultivar. Ele diz que quer aprender a técnica de disfarce primeiro. A mãe dele fica surpresa, perguntando por que ele quer aprender essa técnica. Shen diz: obtive uma grande oportunidade. Algumas pessoas não estarão felizes. Pode ser uma técnica normal. Espero salvar a vida em um momento crítico. A mãe de Shen diz alegremente: tem sentido. Meu filho está considerando as coisas. Depois, vai até a terceira irmã para aprender a arte do disfarce. Ele diz: sim, senhora. Ele começa a sair, dizendo que vai até a terceira irmã. A quarta irmã, vendo Shen saindo, pensa: o menino que me abraçou e dormiu comigo à noite de repente virou um rapaz muito bonito. A mãe de Shen o diz: lembre-se de buscar uma roupa para se vestir. A quarta irmã pensa: agora que seu irmão Shen está nas mãos da terceira irmã, tem medo que algo possa acontecer. A cena corta para a casa da terceira irmã. Espirrando, se perguntando quem está falando mal dela. Shen chega à casa da terceira irmã. Ele a chama e ela manda ele entrar. Ele abre a porta e diz, com a mão na cabeça e olhos fechados: permissão, terceira irmã. Sou Shen. Ele abre os olhos e vê sua irmã se trocando. Ao ver a beleza de sua irmã, ele fica surpreso e pede desculpa a ela, dizendo que sente muito, que não sabia que ela estava se trocando. A terceira irmã diz que está tudo bem, que não é a primeira vez que isso acontece. Shen, surpreso, diz que tomou a poção que sua mãe o deu e agora não é mais o mesmo. A terceira irmã responde que ouviu falar disso. Ela senta na cadeira, olha para Shen, põe a mão no rosto e diz que ele está mais lindo, mais alto e mais atrativo, mais largo, mais grande, mais bonito. Shen fica corado com muita vergonha. Ele pensa que sabe que sua irmã é famosa por ser brincalhona. Ela pergunta se ele foi até ela para aprender a arte do disfarce. Ele diz que sim e que gostaria que a terceira irmã o ensinasse. A terceira irmã dá um monte de livros a Shen, explicando que, para controlar a arte do disfarce, deve dominar as 4 partes da cara: pele, tendão e rosto. Deve ler os livros antes de ensiná-lo. Shen começa a ler os livros, e com uma cara muito sinistra, diz que é tão difícil e que não entende nada. De repente, a terceira irmã agarra Shen por trás e o fala, que se não está do agrado dele, que tal sua irmã te ensinar alguns truques? Shen sai rapidamente do abraço de sua irmã agarrando seu livro e diz que prefere aprender a arte do disfarce. Agradece sua irmã e diz que lerá lentamente e depois voltará. Quando Shen vai sair, sua irmã coloca o pé na porta o impedindo, dizendo que ele não pode levar seus livros dali, que são ultra secretos e não podem sair daquela habitação. Ela toca o rosto de Shen com um olhar bem sedutor e diz que ele pode ficar ali e ler lentamente e que pode passar a noite também. Enquanto isso, Shen tem um sangramento nasal. Ele diz gaguejando que está bem e pensa, o que sua irmã quer dizer com passar a noite? A terceira irmã pergunta a Shen se há alguma coisa errada com o visual do livro. Ele diz que está bem. Ela diz que está muito calor e que vai sair para tomar um ar. Shen pensa, tonteiras. E desesperado se pergunta o que deve fazer, que não pode se concentrar, quando terminará isso. De repente ele escuta alguém chamando a terceira irmã, dizendo que a mestra ordenou que todos subissem para a sala de reuniões. Shen, curioso, abre a porta e pergunta o que está acontecendo. A quarta irmã responde que Jin Wuyan regressou e os pediu para prepararem um presente de cumprimentos ao mestre Xiaofeng, de acordo com a lista que tem. A terceira irmã, irritada, diz, maldito Xiaofeng. De verdade acham que somos inferiores a eles? Vamos! Quero ver o que querem provocar no pico Xiao Yao.
Ye Shen, com um sorriso macabro, pensa: meu inimigo está aqui. A cena corta para fora da sala de reuniões, onde as irmãs estão preocupadas, dizendo que tudo isso é culpa dos visitantes. Já dentro da sala de reuniões, Jin Wuyan, ancião do Pico e o Xiao, diz insatisfeito: quantos dias se passaram e tudo que conseguiram preparar foi este presente lixo? Ele pergunta à mãe de Ye Shen o que ela está olhando. Ela diz que este presente é para o aniversário de Xian e Elfen e que também tem ervas aromáticas. Ele, irritado, responde, dizendo: esse é o lixo que disse que preparou. Jogando o resto da fruta na cabeça da mãe de Ye Shen. A quarta irmã, muito irritada, pergunta a ele como se atreve a faltar ao respeito com a mestra do pico. A mãe de Ye Shen fala para ela não causar mais problemas. Ele responde à quarta irmã, dizendo: se atreve a falar assim? É porque não quer seguir vivendo na Terra Imortal. Qual dos 4 picos de Xuan Yuan pode sobreviver sem a ajuda do nosso pico e o Xiao? E por acaso é digna de gritar? De repente, a terceira irmã aparece, dizendo: escutei de longe os latidos de um cachorro. Resultou que o cachorro era você. Ele, irritado, responde: cachorro bonito. Você se tornou graciosa. Vou informar ao mestre que você não tem nem metade de prata. O ancião Jin se retira. A mãe de Ye Shen, preocupada, diz: ancião Jin, se acalme. Só foi um mal-entendido. Nós gostaríamos de pedir desculpas. Por favor, não nos cause mais problemas com o mestre Shen. Ele sorri e pergunta à mestra como ela irá recompensá-lo pelo ocorrido. Ela diz que não sabe o que ele quer. Então pede para ele dizer que lhe dará. Ele diz que quer a terceira irmã, que ela é muito linda e está encantado. Que se ela o servir, estará satisfeito com isso e o perdoará. A mãe de Ye Shen olha para a terceira irmã e diz: e agora? Ela fala para a mestra não se preocupar, que ela está bem. A terceira irmã se aproxima do ancião Jin e diz que seus métodos são muito fortes e teme que o ancião Jin não suporte. Ela diz que tem uma irmã que também aprendeu seus métodos e pergunta se ele gostaria de tentar com ela. A irmã de Ye Shen o chama com o nome de Xiaodi. O ancião fica ansioso para conhecer essa irmã. O prota mostra sua perna a ele e o ancião se derrete. O prota disfarçado de mulher pergunta à sua irmã do que ela precisa. A terceira irmã diz a Ye Shen para dar um trato no ancião. O ancião todo feliz pergunta a Ye Shen, o chamando de pequena beleza, se de verdade ela o quer. O prota pede para o ancião o acompanhar. O ancião, perdido em seus pensamentos, concorda. A mãe de Ye Shen e a quarta irmã ficam sem entender nada, enquanto a terceira irmã só espera o espetáculo. A quarta irmã pergunta à terceira irmã quem é aquela mulher que ela nunca viu antes no pico Xianjiao. A terceira irmã diz que logo ela entenderá. Já no quarto, Ye Shen chama o ancião. Ele, todo feliz, pergunta a Ye Shen, chamando-a de pequena beleza, se de verdade ela o quer, já pulando para cima com muita alegria. O prota diz para ele não ter tanta pressa. O ancião Jin diz que está muito emocionado. Ele, muito feliz, começa a levantar a roupa de Ye Shen e diz: finalmente posso ver com meus próprios olhos e que irá ao pico Xianjiao todos os dias a partir de agora. Quando ele levanta a roupa de Ye Shen, ele vê uma bela surpresa. Ao ver, ele fica muito sem graça e Ye Shen o golpeia, arremessando-o para fora do quarto, fazendo-o voar para longe e quebrando as portas. Ele começa a apontar para Ye Shen, frustrado, dizendo: um homem. Ye Shen diz que a arte do disfarce tem um bom aproveito e que ele não se deu nem conta. O ancião Jin, irritado, diz que toda a vida havia homens no pico Xianjiao e que vai reportar ao mestre do pico para que castiguem eles fortemente. Ye Shen, irritado, chuta o ancião Jin dizendo:
Então que diabos o ancião está fazendo ali? Galera, se vocês querem a parte 2 dessa obra, deixem nos comentários. Não se esqueçam de apoiar o canal, se inscrevam e deixem seu like. Até a próxima!